Multiversal Flaviano. Uma coisa que você falou é muito interessante, e como eu lido com a linguagem, eu trabalho com semiótica, inclusive minha dissertação ela é a análise do discurso, símbolos e discurso. E eu dedico parte do meu trabalho também à Bíblia. O que é que eu queria falar aqui? Eu lido com dois métodos de estudo da Bíblia, sobretudo de tudo que está envolvido a construção do cristianismo. E um desses métodos é o método histórico social indiciário, ou chamado paradigma indiciário. O que que acontece? Quando a gente olha para as narrativas bíblicas, sobretudo do Antigo Testamento, a gente percebe que em todas as religiões, a construção de um projeto político, ela se dá sobre a magia de personagens e de figuras. Por exemplo, Moisés nunca existiu, mas o narrador precisou criar uma figura revestida de uma magia capaz de operar milagres dentro do Egito, transformar o Nilo em sangue, pragas de rãs. Outra questão, foi preciso criarem um Sansão, um homem forte como Hércules, para poder envolver o povo diante de uma narrativa. Foi preciso criar um Elias, em um momento em que o povo está sendo, de fato, oprimido por diferentes grupos judaicos, caso que inclusive levou à divisão dos reinos. E para trazer hegemonia foi preciso criar um Elias, um cara sobrenatural, revestido também de toda uma magia, porque se essa figura não fosse uma figura com esse poder e essa magia, não teríamos a chamada reforma já vista, já que havia a prática dos cultos a Balaim. Aí chegamos ao terceiro século antes de Cristo, nós vemos os essênios criando, inclusive, outras figuras messiânicas revestidas dessa magia, como, por exemplo, né, você falou dos tipos de Messias, os manuscritos falam de um Moré Tzadik, eles falam sobre o Messias da tribo de Arão, o Messias da tribo de Jacó e o Messias da tribo de Davi. Porém, tem um que se sobressai a todos esses. E é esse que eu consigo ver nessa construção que você acabou de nos mostrar. Por quê? Porque sem esse tipo de líder, o povo não aceitaria, porque isso era comum nas narrativas judaicas, que é o chamado Messias Celeste. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, analisando os manuscritos do Mar Morto, e explicando como os essênios configuravam este Messias Celeste. Este Messias Celeste que é capaz de poder trazer tudo isso que você falou, como operações de milagres, andar sobre águas, prometer, por exemplo, uma redenção futura. É um Messias revestido de toda uma divinização. O grande problema, Francis, aqui, o Scania também, que com você faz esse trabalho, o grande problema para nós que lidamos, eu, neste caso, lido com análise literária, com as narrativas, seus gêneros, seja em hebraico ou em grego, não adianta eu saber grego e hebraico se eu não conhecer um método capaz de me mostrar que as narrativas e as figuras criadas nas narrativas, elas são autônomas, criadas pelo narrador para realmente trazer uma construção histórica e configurar um processo político. Então, se eu digo, por exemplo, que, tirando tudo isso, existe um Jesus por trás das narrativas, eu legitimo, inclusive, que os evangelhos não foram escritos depois de 75. Aí eu tenho que inventar a hipótese que. Eu tenho que inventar essa insanidade de hipótese que, para poder dizer, não, na verdade, Jesus, ele foi uma figura histórica, posteriormente revestiram ele de toda essa misticização, toda essa mitização, e, portanto, os evangelhos não foram escritos depois de 70. Né?
Aí você não tem nenhum achado manuscritológico, não há um papiro sequer. Olha bem, inclusive, mesmo Marcos, que nós aceitamos uma datação ali, eu configuro Marcos para 71 ou mais. Eu sou honesto para vocês, porque eu uso o Tilde, tá? E o Callaghan, e até o Golben, Norman Golben, e o próximo Blutsmetzger, para compreender que esses, principalmente Marcos, que eles datam, eles dizem, Marcos foi o primeiro evangelho. Mas quando nós olhamos um Marco, que parece mais um analfabeto em grego, um cara mais ágrafo do que qualquer coisa, a gente percebe que quem está por trás do evangelho de Marcos é um judeu, cara. E ontem eu expliquei isso numa live minha muito rápida. Por que eu digo que um judeu? Eu trouxe isso como nota bibliográfica, tese, baseada em grandes linguistas. Por que eu falei isso, Francis? Simples. Porque os judeus não tinham hábitos de estudarem outras línguas e culturas. Só quem fazia isto eram os gregos. E é por isso que Lucas é o único evangelho que tem todo um perfil de quem dominava o grego. Portanto, um Plutarco. E o resto vem depois de uma construção a partir de Joséfo. Não tenho outra hipótese. Não tenho. Perfeito. Vamos dar as boas-vindas para o Scania. Fala, Scania. Meus amigos, grande Francis, primo, desmascarador aí, e Mazuco, cumprimento a todos aí na pessoa do nosso nobre e colendo professor Alessandro, com quem tenho um prazer incomensurável de tecer as primeiras palavras, lendo aqui um versículo sobredito por ele aqui em Oséias 11, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Só que esquece o versículo que vem a seguir. Quanto mais eu os chamava, mais fugiam da minha presença. Ou seja, então a aplicação de Jesus. Jesus fugia da presença de Deus, se ia da presença de Deus. Como é que é isso? Ficou estranho aqui. Então, a gente vê que é uma adaptação claudicante, né? Com alguns problemas. Agora, a respeito dessa pergunta do professor, obrigado, professor, por essa pergunta, e também dentro desses conceitos aí de semiótica, e eu gostaria de citar aqui o nosso Francesco Carota, que é um linguista, filósofo também, um escritor italiano, ele vive atualmente na Alemanha, e ele propõe há muitos anos, quer dizer, escreveu a sua obra no século passado, e vem vivo ainda, e vem dizendo que Jesus é, de fato, uma construção inspirada no imperador romano. E, na abertura do seu livro, ele faz algumas considerações e traz para a gente o seu referencial teórico, trazendo o conceito de transtextualidade, e vem afirmando que os evangelhos são hipertextos. O que são hipertextos? Dentro deste conceito, são textos que carregam consigo outros textos agregados nele. Isso são hipertextos. E através de hiperligações. Então, aqui temos o contexto da transtextualidade, que ele traz de Gerard Genette, que foi também um teórico literário francês. E o que é a transtextualidade? É tudo que coloca o texto, tudo que coloca aquele escrito em uma relação aparente ou ocultamente, olhe bem, em uma relação aparente ou oculta, com textos pré-existentes, né? E ele vem com esse conceito, o Gerard, com esse conceito de transtextualidade, envolvendo conceitos que já existiam, né? E, inclusive, envolvendo o conceito de intertextualidade de Júlia Kristeva, que também é uma filósofa francesa. O que é a intertextualidade?
formação do significado de um texto por outro texto. E como é que esses autores desse texto, eles usam essas estratégias através de composições como citação, como alusão, como o calque ou decalque, que é o que nós temos aí de hebraísmos, de aramaísmos, plágio, tradução, e aqui vem as duas principais, que é o objeto de nosso estudo aqui. A pastiche ou a sátira. Então, a sátira é uma das estratégias deliberadas de composição desses textos, isso dentro do contexto de intertextualidade. Então, vem a transtextualidade e vem do Gerhard, e vem dizendo o seguinte, olha, a transtextualidade ela envolve tudo, inclusive a intertextualidade. E nós encontramos esses conceitos em Semiótica for Beginners, Semiótica para Iniciantes, Daniel Chandler. Então, ele vem trazendo lá vários subtipos da transtextualidade. Mas o que nos chama a atenção aqui é esta sátira, que é um espelhamento. Nós temos pastiche, a sátira, né? A sátira é um espelhamento com o sentido de criticar. Então, nós temos duas camadas aí nesses evangelhos. Temos a subsunção literária, que é a adequação, termo também jurídico, que é adequar-se ao tipo. Não é? É a tentativa dos escritores literários de adequação ao tipo. Então, do Egito chamei meu filho. Moisés foi um arquétipo de um profeta que, quando nasceu, ele teve problemas no seu nascimento e ele teve que fugir também. Então, ditadores tentaram matar crianças na época de Moisés. Então, vem o Novo Testamento e ele, seguindo este estereótipo, este arquétipo, não é? Porque é um tipo que serve como modelo, se assim podemos dizer, lato sensu, ele vem aqui, ele pega este arquétipo de Moisés, neste ponto, reproduz este texto em Mateus. Então, Mateus vem trazendo esse relato da matança dos inocentes, que a própria Igreja Católica, na Enciclopédia Católica, ela vem dizendo que se isso existiu, a quantidade de crianças mortas nesta matança foram poucas dúzias. Ou seja, a própria Igreja estudiosa que o cristianismo não é o protestantismo que nós vemos aí. O cristianismo é a Igreja Católica. Então ela vem dizendo, olha, este evento, muito embora faça parte de um evangelho canônico, ele é claudicante, está capengando, outro termo jurídico, claudica, é tamanco. Vem o Joseph Ratzinger, o Papa recente da Igreja Católica, e diz que o livro de Mateus está subsidiado por narrativas não históricas. Ele fala isso no livro dele, no segundo livro dele, que o primeiro ele faz uma relação entre Jesus da fé e Jesus histórico. No segundo, evidentemente, frutos de suas pesquisas, ele vem dizendo isso. Né? Ele vem separando as coisas e ele faz essa declaração, que o Mateus não está sendo histórico. Então, essa narrativa de Mateus é mais uma das narrativas que carece de atestação histórica, porque nenhuma prova é o tipo de evento histórico que nós podemos olhar e dizer, não existiu. É como afirmamos com relação ao Jesus histórico. É impossível que uma matança de inocentes desta magnitude, mesmo que, ainda que autores de determinadas categorias não gostassem, que não existe isso, não gostassem de fazer referências a determinados assuntos, a história não é feita somente desses autores, desses atores, desses historiadores. A história é ampla. A história é feita de diversos tipos de evidências, inclusive arqueológicas. Então não bastava o autor ter escrito, não era imprescindível que um autor tivesse escrito sobre isso. Bastasse que, através da arqueologia, através de uma inscrição, encontrada arqueologicamente, nós pudéssemos comprovar e dar mate. Não houve isso, não há nada. Os historiadores, por mais crédulos que sejam, eles estão convencidos de que esta matança dos inocentes é uma criação teológica, exatamente
para correlacionar Jesus com Moisés. Por exemplo, Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. Jesus também ficou 40 dias e 40 noites. Então, dentro deste bojo de evidências, esta matança dos inocentes é mais uma tipologia, um espelhamento teológico de histórico, não tem nada para dar crédito a essa imagem do Jesus de Nazaré.